Vamos dar início a este nosso encontro celebrativo desta semana de oração pela unidade dos cristãos. Eu gostaria de convidar o nosso bispo diocesano, Dom Carlos José de Oliveira, e os pastores também que eu vou nomear, para que ocupemos estas cadeiras aqui na parte de baixo deste nosso auditório. Quero convidar também a pastora Ramona Elizabeth Weisheimer, da Igreja Evangélica Confissão Luterana do Brasil, Comunidade Luterana de Rolândia. Convido também o pastor João, da Igreja Presbiteriana. Convido o pastor César Leal, da Igreja Universal do Reino de Deus. A pastora Naine, da Igreja Aliança Eterna de Deus. Também o pastor Avancir Bueno de Lara, da Assembleia de Deus. O pastor Elias Vieira, também da Assembleia de Deus. Quero acolher e agradecer também os que estão colaborando na realização deste nosso encontro, a irmã Maria da Luz, a irmã Hilária, a Márcia Magno, muito obrigado a vocês. Acolho também o deputado estadual Evandro Araújo, obrigado pela presença. Também acolho a representante da Autarquia Municipal de Educação, a professora Marli Regina Fernandes da Silva. O representante da professora Marli é a Janete Primo. Acolho também o vereador Mário Felipe Rodrigues, o vereador Antônio Marques da Silva e o vereador Moisés Tavares Domingues. Obrigado a todos pela presença de vocês. Nós temos aqui o nosso texto com a nossa celebração. Convido a todos a ficarmos em pé, por favor, tomarmos o nosso texto. Então, queridos irmãos e irmãs, com fé nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas a esta celebração de oração pela unidade cristã, que nos convida a orar a partir do tema Aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17. Com enfoque na luta contra o racismo e suas desastrosas consequências na vida de muitas pessoas. Recebemos na entrada uma pedra, simboliza o tropeço e ao mesmo tempo a pedra angular, que é Jesus. Convido para mostrarem a pedra que receberam. Estas pedras ficarão conosco durante toda a celebração. Depois, ao final, nós vamos colocar sobre este pano amarelo, simbolizando um caminho que pretendemos construir e caminhar juntos. Pelas águas do batismo, nos tornamos membros do corpo de Cristo, mas nossos pecados têm causado dor e trauma uns aos outros. Uma das dores é o racismo que mata, exclui e fere a dignidade das pessoas impactadas por este pecado. Ao nos reunirmos, queremos celebrar o dom da vida, refletir sobre nossas ações e omissões e assumir no cotidiano de nossas vidas a justiça e a defesa da dignidade de todas as pessoas. Estamos unidos para orar e abrir nossos corações, para que sejamos ousados na busca das riquezas de inclusão e dos tesouros da diversidade entre nós. Oremos com fé. Nosso Deus,
Convido a todos que conhecem esse canto para cantarem conosco. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, por todas as gerações. És o meu Senhor, Pai que me quer no amor. Entoai ação de graças e cantai um canto novo, aclamai a Deus que é, aclamar com amor e fé. Ao me revelar a tua lei, as tuas mãos eu senti. sim, te louvarei Enquanto eu existir, entoai ação de graças e cantai um canto novo, aclamai a Deus que é, aclamar com amor e fé. Estão aqui conosco também o pastor Marcos Fagundes e a missionária Marlene. Por favor, venham até a frente. Já estão. Sintam-se acolhidos. E somos convidados a confessar nossos pecados com as palavras do profeta Isaías. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem vos pede que piseis os meus átrios? Cessai de trazer oferendas vãs. A fumaça do incenso, tenho-lhe horror. Perdoai-nos, Deus, Quando vimos adorar-te, sem caminhar humildemente diante de ti. Lua nova, sábado, convocação de assembleia. Não aguento mais crimes e festas. As vossas luas novas e festas tornaram-se insuportáveis. Todos. Deus, pedimos perdão pelas vezes que não lutamos contra os diferentes males presentes em nossa sociedade, especialmente pelos crimes de racismo e atentados à vida. Quando estendeis as mãos, cubro os olhos. Podeis multiplicar as orações. Não as escuto. Vossas mãos estão cheias de sangue. Todos. Pedimos perdão por nossos pecados de injustiça e opressão, que causam dor e sofrimento a tantas pessoas. Lavai-vos, purificai-vos, tirai do meu alcance, do meu olhar as vossas más ações. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai a justiça. Chamai à razão o espoliador. Fazei justiça ao órfão. Tomai defesa da viúva. Deus, perdoai-nos de novo e nos reconciliai uns com os outros e com a tua criação. Vinde e discutamos, diz o Senhor. Se os vossos pecados são como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Se são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Deus, em sua misericórdia, nos liberte de nossos pecados,
para que possamos praticar a justiça, amar a bondade e caminhar humildemente contigo. Amoroso Deus, escutai nossas preces, tende piedade de nós e perdoai nossos pecados. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Amém. A palavra de Deus é caminho, é luz, é verdade, é direção de nosso caminhar. Que esta palavra toque nossos corações, para que na unidade sigamos o caminho da retidão e do serviço à vida plena para todos e todas. E agora nós vamos proclamar o texto do Evangelho de Mateus, que se encontra no capítulo 25, os versículos de 31 a 40. Proclamação do Evangelho de Mateus. Quando o Filho do Homem vier, na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês, que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer, eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Podemos nos sentar, por favor. Então agora, os pastores, pastoras, o nosso bispo, então programamos um tempo de 3 minutos para cada um, para que pudéssemos partilhar esta palavra. Posso começar pelo senhor aqui, dessa mesa? E assim seguimos. Isto.
paz de Jesus a todos. Para nós é uma alegria estar na presença do Senhor, amém? Obrigado pelo convite. A palavra do Senhor vai dizer que bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão, amém? Nós vemos a palavra do Senhor, onde vai dizer aqui em Mateus, né, sobre a doação, o doar. Eu gosto muito dessa passagem. Já fiz parte, né, hoje o Senhor tem um novo chamado, mas já fiz parte aí, né, do ministério da Igreja Católica, e lá participei muitas vezes da pastoral carcerária. Já participei muitas vezes, né, com os moradores de rua. Então essa palavra é abençoada, porque a palavra vai dizer que a fé sem obra é morta. Então nós precisamos fé e ação. E o mais importante, quando nós trabalhávamos para você chegar e alcançar uma alma, uma vida, primeiro nós íamos pela necessidade. Porque não adianta nada, muitas vezes, você pregar ao irmão que está com fome, ele não vai te ouvir. Primeiro você tem que saciar a fome dele, depois ele vai te ouvir. Não adianta nada você pregar a palavra para quem está com frio. Primeiro ele quer ser acobertado, um cobertor. Depois que ele estiver no seu calor, aí ele vai te ouvir. Assim Jesus nos ensinava. Jesus é na necessidade das pessoas. Por isso que ele fala para cuidar dos órfãos, das viúvas, para nós não desampararmos. Então que nós possamos, nesse encontro ecumênico, né, sem ver doutrina religiosa, mas que nós possamos ajudar muitos uns aos outros. Hoje no meu ministério eu sou ajudado muito, né, até pela Igreja Católica ali no Padre Dé, tem a minha amiga Adelina lá, que muitas vezes nós continuamos esse trabalho, né, de socorro com os moradores de rua, levamos roupas, levamos agasalhos, muitas vezes alimento, e eu tenho a abertura, a graça, né, de ter amigos, né, que deixei. Então ali nós vivemos esse ecumenismo já. Para mim é uma vivência de vida. Então fico muito feliz de estar aqui nessa manhã de sábado, comungando do mesmo Jesus, do mesmo Deus, com os meus irmãos. Que nós possamos sair daqui agraciados por Deus. E cada um venha, né, de maneira agraciada, receber a sua bênção nessa manhã, que nós possamos sair daqui totalmente diferente da maneira que entramos. Que o Senhor possa nos abençoar a cada dia, a cada vez mais, a cada dia, e que nós possamos sair daqui mudados. Se nós não tivéssemos esse pensamento em comum, em comunhão, que hoje nós saímos aqui com o pensamento em comunhão, que nós precisamos agradar a Deus, e Deus só existe um, não há outros deuses fora de Deus. Então Deus não vê placa de igreja, Deus não vê religião, Deus vê filhos de Deus, e todos nós somos filhos de Deus, amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã. A paz de Cristo a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui pela primeira vez, ocupando este lugar para a exposição da palavra do Senhor. E aproveitando, trago o abraço do meu pastor presidente, pastor Daniel Acioli, e quero ser sucinto. A temática dessa revista, Isaías 1,17, aprendei a fazer o bem e procurai a justiça. Meditando aqui nesta manhã, desceu ao meu coração uma passagem que me confronta por demais a atitude de um homem por nome de Mardoqueu, no livro de Esther. Este homem fez o bem, denunciando a estratégia de Bigtã e Teres, que estava procurando fazer mal contra o rei Assuero. Haja vista que quando descobriram, porque ele denunciou para a Esther, e obviamente esses dois foram mortos. Haja vista que Amã foi engrandecido, mas Amã, um homem cheio de orgulho, ódio, rancor, ojeriza, e diante dessa situação, quando ele passava, muitos se prostravam diante dele,
mas Mardoqueu permanecia de pé. Então isso feria o orgulho de Amã, a ponto desse homem querer matar este homem. Esse homem, que era um homem de Deus, haja vista, foi perseguido. E esse nome, por nome Amã, soberbo, orgulhoso, prepotente, chegou diante da sua esposa e falou: eu estou muito bem com o rei, mas quando eu passo, existe um judeu lá, um Mardoqueu, que ele não se prostra diante de mim. E aquela mulher olha para ele e fala: vamos fazer o seguinte, a intenção de fazer o mal, prepara uma forca, já que você está assim com o rei, chega até ele, perde a cabeça desse homem e mata esse homem, assim você ficará bem. Enquanto ele planejava e fazia e construía a forca para enforcar este homem, o próprio Deus está visitando o palácio e tirando o sono do rei, porque Deus, ele é a nossa justiça. Haja vista que quando tirou o sono deste rei, logo ele pegou o livro das crônicas e descobriu que quem descobriu a conspiração foi esse homem por nome de Mardoqueu. Pela manhã, Amã já está ali batendo na porta para pedir a cabeça do homem de Deus, e de repente ele entra para pedir a cabeça do homem de Deus, mas o rei fala assim: alguma coisa foi feita a esse homem por nome de Mardoqueu? E todo mundo falaram: não fez nada por ele. Mas quando Amã entrou para pedir a cabeça, ele falou assim: o que deverá fazer o homem de cuja honra o rei se agrada? Amã pensando: só pode ser eu estou assim com o rei. Já que pode ser eu, faz o seguinte, ó rei, pega ele, coloca suas vestes reais nele. Que mais? A sua coroa coloca nele. Que mais? Coloca ele montado em seu cavalo e alguém sai apregoando pelas ruas da cidade dizendo: aqui vai o homem de cuja honra o rei se agrada. Então o rei olhou para ele e falou: faça assim, pega aquele Mardoqueu que está lá na porta, humilhado, coloca as minhas vestes reais nele, a minha coroa, monte ele no meu cavalo e você puxará ele pelas ruas dizendo: aqui vai o homem de cuja honra o rei se agrada. Aleluia. O que eu aprendo com isso? Fazer o bem, por mais que cometa injustiça por cada um de nós. A Bíblia diz: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Deus abençoe e uma ótima manhã a todos. Também agradeço, por essa oportunidade. Eu agradeço, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui juntos, para nós participar dessa reunião muito maravilhosa, que é que nós estamos falando de Jesus, E quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos num lugar melhor, que é falar de Jesus. E Jesus, ele fica muito feliz quando nós estamos, falando da palavra dele, Então, nessa manhã, Deus está no controle de todas as coisas, Porque quem controla todas as coisas é o Senhor dos Exércitos, é o Todo-Poderoso, Então, é Ele que comanda todas as coisas. Então, nesse momento, nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor, não estamos na presença do homem, mas na presença do Deus Altíssimo, Soberano, aquele que está aqui conosco, se faz presente no nosso meio, aleluias, porque Ele tem grandes bênçãos, grandes maravilhas para cada um que está aqui neste lugar, aleluias. E nós cremos na palavra do Senhor, Porque quando nós vamos fazer a missão do Senhor, levar a palavra do Senhor, nós vamos anunciar um evangelho, semear uma semente santa, aleluia, que é o evangelho do Senhor. Porque quando, aleluias, Jesus veio ao mundo, aleluias, ele veio para salvar o que havia perdido, trazer, aleluias, vidas, restaurar as pessoas que estavam caídas, aleluias. Então, nós estamos vivendo nos dias muito difíceis da face dessa terra, mas nós sabemos que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Então, aquele que busca o Senhor, que nós possamos crer que o Senhor é conosco, aleluias. Ele vai nos dar a vitória, Ele vai dar bênçãos para nós, porque Ele vai nos ajudar, nós poder vencer todas as lutas da face desta terra, Porque Ele é o vencedor, Então, nós estamos aqui hoje, aleluia, nesse momento maravilhoso, nessa manhã. Não saberemos daqui mais para frente, daqui mais para tarde, o que vai acontecer com a nossa vida. Só o Senhor sabe o que vai acontecer com cada um de nós nesse momento. Então, nesse momento maravilhoso, vamos dar o melhor para Deus. Essa é a minha palavra, em nome de Jesus. Eu agradeço. Amém?
A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão de Deus estejam com todos nós. Uma alegria poder estar mais uma vez celebrando Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, celebração antiga, que nos convida a lembrarmos que o que nos une é a paz do Senhor, é justamente a fé neste Senhor, Deus da vida, que nos convida a estarmos juntos, né, unindo e celebrando em comum. Os textos que foram escolhidos para esta semana de oração são muito interessantes, muito bonitos. Começa com Isaías, né, nos chamando a atenção, sim, com palavras bem fortes, aliás, o primeiro Isaías, né, nos chamando a atenção de que não vale só celebrar e esquecer o principal. Não apenas viver bem e esquecer de fazer o bem a quem necessita. E as palavras do Evangelho de Mateus, que nos convidam a fazer o bem sem olhar a quem. É impossível olhar esse texto sem lembrar que esses primeiros que são chamados, e agora não importa se são ovelhas ou cabritos, isso era apenas uma separação que os pastores precisavam fazer para quem precisa de um aprisco e quem não, né? A primeira questão é que eles simplesmente fizeram o bem sem perceber. Eles não fizeram de propósito. Eles não fizeram contando pontinhos, mas justamente estranham ao dizer, mas quando nós fizemos algo assim? Tão natural era o cuidar de quem precisa, dar comida a quem tem fome, água a quem tem sede, vestir o nu, visitar o doente, visitar o encarcerado. Tão natural que sequer perceberam que estavam fazendo algo que aos nossos olhos se torna extra. O texto continua justamente com aqueles que não fizeram. E é interessante a gente atentar para essa continuação que não está, né? Mas que nos lembra dos que fizeram o mal, mas apenas se abstiveram de fazer o bem. A palavra de Provérbios nos convida a faça o bem a quem dele necessitar, estando na sua mão fazê-lo. Esse é o lema para o mês de maio, para as senhas ecumênicas, né? Faça o bem se estiver ao seu alcance. E assim nós somos convidados a tornar a nossa vida um constante cuidado para com os outros, para com as outras, para quem dele necessita. Sem esperar coisas em trocas, mas certos de que assim nós estamos agindo simplesmente em resposta ao amor imenso com o qual o Senhor já nos abençoou. Porque nós somos abençoados com o dom da vida, porque nós somos abençoados com esta comunhão, com tudo aquilo que o Senhor nos dá diariamente e que nós nem calculamos. Nós somos livres para amar e para cuidar. E a palavra do evangelista nos lembra, façam isto, sem perceber, com amor. Não é apenas o que faz o mal que está incorrendo no erro, mas o que se abstém de fazer o bem. E muitas vezes, com medo de fazer o bem a quem não merece, nós deixamos de ajudar quem dele precisava. Vidas importam. Vidas importam. Todas as vidas. Também a boa e bela criação de Deus, para o qual, cada vez tendo criado mais alguma coisa no livro do Gênesis, Deus olhava para trás e dizia, e viu Deus que tudo era muito bom. Vidas importam. De pessoas, de seres, né, de entes, como toda a criação da qual nós necessitamos. A casa comum espera de nós que nós cuidemos juntos da boa e bela criação da qual nós fazemos parte. Que Semana de Oração pela Unidade nos Cristãos seja este convite para buscarmos juntos aquilo que nos congrega, que nos agrega, juntando as nossas diferenças para fazer um todo mais belo, mais bonito, e que nos convide a orar juntos, com as nossas limitações, sim, aprendendo uns com os outros, e assim dando graças a Deus
por tudo o que Ele nos dá diariamente. Que nós possamos, sim, estando em nossas mãos, fazer o bem. E que o Senhor também se alegre de nós, da nossa palavra, da nossa esperança, do nosso viver. Que Deus nos abençoe nesta semana e em todos os dias. Amém. Bom, muito bom dia a todos, que Deus abençoe. Confesso que foi pego meio de surpresa, não imaginava que hoje poderia ter essa oportunidade de falar. Mas é aquilo, né? Deus, ele cria situações, oportunidades e dá a nós. Assim como hoje nós estamos aqui falando a respeito de aprender a fazer o bem. O Senhor Jesus, ele sempre fez duas coisas. Se você vê na palavra do Altíssimo, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, ele ensina duas coisas muito importantes. Primeiro, orar. Jesus fala sem cessar. Só que ele também nos ensina a agir. Porque às vezes muitas pessoas se apoiam muito na oração e esquecem da ação. Como assim faço da palavra de todos os pastores, né, que até agora já falaram, a respeito, por exemplo, como o pastor falou, placa de igreja. Nós estamos vivendo, como a pastora falou, momentos difíceis, dias difíceis, e virão tempos trabalhosos. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer é o seguinte: há um ditado que diz que a união faz a força. A união faz a força. E o que é forte, unido, não tem nada que possa vencê-lo. Mas tudo que é desunido, dividido, se torna fraco. E se teve uma época como hoje que mais nós temos visto, é a união. Independentemente, repito, da placa e denominação, hoje, ao Deus que nós servimos, que é um só, nós temos que estar firmes, fortes e unidos para vencer a guerra não física, mas espiritual, que vai aumentando a cada dia. E o Senhor Jesus deixou isso. Eu queria até ler 2 versículos para a gente concluir, para mim concluir. Primeiro, lá em Juízes 20, versículo 1, diz assim: então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem. Ou seja, uma só fé, um só espírito. E a nossa união tem que ser voltada tanto a fazer o trabalho como físico, que é dar o alimento, como também o espiritual. Porque às vezes a gente foca muito no físico e esquece que o espiritual é o principal. Por exemplo, qual é a pessoa que vive desanimada, ela vai ter força de lutar contra os problemas. Então nós temos que levantar a pessoa, colocar a pessoa para cima e mostrar que para ela tem solução, tem saída e tem jeito, independentemente do tamanho do problema que ela vem enfrentando. Esse é o nosso trabalho, fazer o bem. Isso é fazer o bem. É você se deparar diante de uma pessoa caída, prostrada, pessoa que está sofrendo, gemendo, padecendo, é levantar a pessoa, porque essa é a nossa missão. Foi o que o nosso Deus poderoso nos deu para fazer. E como diz o ditado, missão dada tem que ser uma missão que é cumprida para o nosso Deus. Então ele ensina que o povo se uniu, como nós estamos aqui hoje, unidos na presença do Altíssimo, do Deus poderoso. E o segundo versículo que ele fala aqui está em Mateus 12, 25. Ele diz assim, versículo 25, ele diz assim, 12, 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, quer dizer, não vai se manter. Por que a divisão é ruim? Porque enfraquece. Ele enfraquece. Pode ver que a família, quando é dividida, ela perde a força. Ela enfraquece. Mas quando ela está unida, ela se torna forte. Então peço a todos, como falei a princípio, independentemente da placa de igreja, como o pastor comentou, os demais cada comentário, fazer o que é bom, fazer o que é bem, nós temos que se unir a cada dia mais. Guerra sempre vai ter, problemas vai ter, lutas vai ter, mas aí entra a questão que unidos somos fortes, independente das circunstâncias. Então,
essa seria a minha palavra, seria, né, o que o Espírito Santo colocou em meu interior, na minha mente, e que Deus abençoe a todos cada vez mais e que através do nosso Deus a gente possa ganhar Ele, através de nós possamos ganhar muitas almas e ajudar todas as pessoas. E para concluir, aqui como a pastora disse, nós não merecemos nada. E a pergunta que eu deixo, é mais fácil fazer o bem para quem merece ou para quem não merece? É igual aquela pessoa que diz, fulano não merece. Mas se for olhar para analisar, nem nós merecemos. Mas mesmo assim, Jesus morreu na cruz por nós. Nosso trabalho não é condenar, não é pisar e criticar. O nosso trabalho e papel é levantar quem está caído, independente de quem seja. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Diante do texto lido, é muito interessante observar que essa ação de solidariedade que é demonstrado no texto para com os carentes, ela com certeza é produto, é resultado de quem já teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo e uma verdadeira entrega a Ele. Porque não é pelas obras que somos salvos. Se nós dermos uma olhada superficialmente nesse texto, entende-se que porque eu fiz, eu vou ser recebido. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que salvação é graça e que o subproduto da graça são obras. O agir da maneira solidária, de maneira misericordiosa com os pecadores, é graça, é produto da graça. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas também de pão. Não nos esqueçamos de que as pessoas precisam de pão, de veste, de atenção, de abrigo, de abraço, mas elas precisam muito mais do perdão dos seus pecados para viverem a eternidade com Deus. Foi isso que Jesus disse ao paralítico que foi levado e colocado diante dele, lá em Cafarnaum: os teus pecados estão perdoados. A Bíblia diz que perdão de pecados tem festa no céu. Perdão de pecados está acima de toda a solidariedade. Quem tem os pecados perdoados e tem um encontro com Deus vai ser solidário. É natural ele ser complacente, é natural ele ser e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que viveu para fazer o bem. Mas disse aos gregos em Jerusalém, se a semente de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele salva muitos, ele produz muito. Então, o Evangelho é o Evangelho da graça salvadora e da graça que socorre o necessitado. Alguém disse acertadamente que o ministério dos ricos são os pobres. O ministério dos que têm é socorrer os que não têm. É dar pão ao que tem fome, vestir o que está necessitado. Que Deus nos ajude a ter esta compreensão e a viver este Evangelho que nos transforma e que nos faz viver de maneira solidária com os necessitados, crendo que não é a solidariedade que nos salva, mas a salvação nos leva à solidariedade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, antes do Dom Carlos falar, eu vou convidar o pastor Naine, por favor, da Aliança Eterna de Deus. Ele sentou na segunda fileira à minha esquerda. Glória a Deus, né? Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus, né, por essa oportunidade, né? E também vou dizer que o pastor disse, foi pego de surpresa, né? Não sabíamos que íamos ter um momento para expor um pouco, né?
do que a gente tem recebido, né, e aprendido com Deus, né? Então, amados, aqui a minha parte, eu quero ler um texto que o próprio Senhor Jesus disse, né, antes dele ser recebido no céu, antes dele subir para o céu, ele deixou ordens, né, deixou mandamentos aos seus apóstolos naquela época, e a nós hoje, né, a igreja, e quem não cumprir está desobedecendo, sim ou não? Desobedecendo. Então, eu costumo meditar muito nas ordens de Jesus, né? Por quê? Porque ele disse no passado, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, se sair da minha boca e das minhas mãos, né, dos meus pés, do meu corpo, tudo que Deus ordenou que eu fizesse, com certeza ele vai estar comigo, né, e ele vai agir, né, quando eu agir, né, porque eu ouvi um pastor muito sábio dizer assim, Deus não age, ele reage. Por quê? Porque ele mandou eu fazer. Quando eu fazer, ele vai reagir à minha fé. Amém? Então ele disse aqui, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Você já expulsou um demônio? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você já curou algum doente? Então, uma coisa que me toca muito é o evangelho. O que significa esse evangelho? Jesus explica para nós, né? Nós entendemos parte do evangelho. Boas novas do Senhor, né? Vida nova e tal. Mas uma das coisas que fica encoberto às vezes numa mensagem, numa pregação, que o evangelho procura dizer é que está de volta ao ser humano que tem Cristo o poder. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Pai Nosso é uma das orações mais recitadas na face da terra, digamos assim. Então, nós olhamos lá para o Jardim do Éden. Quem que era o rei da terra naquela época? Quem que era o gerente do mundo naquela época? Adão. O diabo, Satanás, foi lá e tomou tudo de Adão. E lançou o ser humano nisso que nós estamos vendo. Jesus Cristo desceu do céu, morreu na cruz, ressuscitou e disse, todo o poder é me dado no céu e na terra. Agora vocês vão em meu nome. Então, o maior segredo do evangelho que eu vejo, esse é particular, é que o poder voltou para nós. Não o poder sobre um ou outro, não. O poder sobre as trevas. O poder sobre as trevas. Lembra o que Jesus disse para Pedro? Pedro, Satanás queria cirandar na tua vida. Então o diabo não pode mais cirandar na minha vida. Ele quase me matou. 1988, Jesus Cristo me salvou. Quase eu estava, vamos dizer assim, próximo da morte, uns 3, 4 meses. E forçaram a minha ida numa igreja e Jesus Cristo lá então fez a obra. Então o poder foi quebrado. Então eu descobri que através do evangelho Cristo restaurou a autoridade aos homens. Então eu digo lá na nossa igreja, se está acontecendo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, só tem um culpado, a igreja. Porque a igreja não está exercendo sua autoridade. A igreja não está exercendo o seu poder. Falando aqui sobre as ações humanitárias, algum tempo atrás, eu reunia 20, 30, às vezes 15, 18 morador de rua. Toda manhã, um cafezão para eles com leite e uma pregação da palavra de Deus. E eu não via mudança. Falei, Deus, o que está acontecendo? A gente oferece, daqui a pouco o sujeito está lá, chega no outro dia sem a roupa que eu dei, etc, etc. Jesus disse, não é assim que age. Não adianta você dar banho no porquinho, não é verdade?
Adianta dar banho no porquinho, passar perfume no porquinho, ele vai voltar para a lama. Então o porquinho tem que virar ovelha. Pregue a conversão, pregue a salvação. E eu comecei a fazer, e alguns deles hoje são irmãos em Cristo e estão servindo ao Senhor. Amém? Então, quando Jesus disse, ide pregai o evangelho, ele não está dizendo, ide pregai a tua igreja, pregai o que você sabe, pregai, não, ide pregai o evangelho. Por isso eu vejo que a divisão, como o pastor disse ali, só gera problemas, né? Só gera problemas. Então, nós temos que ter esse entendimento, que Cristo, através de Cristo, a autoridade que Adão perdeu para o diabo foi restituída a nós. Por isso que em nome de Jesus, nós podemos mandar qualquer demônio sair e ele vai ter que sair. Como tem saído e vai continuar saindo. Então, veja bem, qual que é o maior problema que está acontecendo no mundo? Né? Pecado. O pecado é quem? É o diabo. Então o diabo tem que sair. E a pessoa tem que aceitar, receber Jesus Cristo, para que o sangue de Cristo possa purificá-la. Se não houver essa aceitação, você pode dar o que você quiser para a pessoa, ela vai gastar e vai voltar lá para a biqueira de novo, né? Ela vai voltar para o presídio de novo. Agora, quando ela nasce de novo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, amados? Então, eu deixo aqui, ide por todo mundo, pregue o evangelho. Pregue o evangelho da libertação. Aí nós vamos ver, né? Eu fico impressionado quando eu vejo cultos da África, Ganda, né? Aquela região, como é que um pastor lá, um sacerdote consegue reunir 1.500.000 pessoas num único culto, num escampado, numa área livre, né? Como que ele consegue isso? Somente através da ajuda dos céus. Amém? Deus abençoe, eu agradeço, deixa aqui essa palavra, está em 16, né, de Marcos, no capítulo 16, verso 15, a seguir. Pregue o evangelho. Pregue o que Jesus pregou. E ore por essas pessoas, né? Com certeza haverá resultados. Amém? Deus abençoe, obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Senhor, a alegria e a emoção de estar com os senhores, com as senhoras, nesta manhã, no contexto da semana de oração pela unidade dos cristãos. E louvo e agradeço a Deus nosso Senhor pela palavra dos irmãos e irmãs que tocaram profundamente o meu coração. O primeiro irmão a se manifestar lembrou a alegria do coração de Deus quando os irmãos estão unidos, não é? E acho que este é o primeiro ponto e o mais importante. E nós percebemos isso nas nossas famílias, não é? Meu pai e minha mãe não tinham alegria maior do que quando podiam estar reunidos com os filhos e os netos. Eu perdi minha mãe no início do ano e agora, no Dia das Mães, nós nos reunimos para uma celebração e depois para uma refeição. E eu tinha certeza, e minhas irmãs também assim se expressaram, a mãe e o pai estão felizes porque nós estamos como filhos e netos aqui reunidos e tomando uma refeição e conversando. Quanto mais o coração de Deus, tenho certeza, se alegra nesta manhã por nós estarmos aqui reunidos na simplicidade, agradecidos ao Poder Legislativo que nos oferece este espaço de encontro, reunidos para meditarmos a palavra de Deus, mas para, acima de tudo, recordarmos, como já foi dito, que somos filhos de Deus, filhas,
irmãos e irmãs, antes de tudo, pela graça do batismo, porque todos nós fomos mergulhados no batismo, independente de em qual igreja, mas fomos mergulhados em Cristo Jesus no santo batismo. Eu gostaria de louvar, agradecer e bendizer a Deus nosso Senhor por esta graça tão particular, tão única, especial. Fazemos parte do povo de Deus pelo sacramento do batismo, que nos une, apesar das nossas diferenças, mas é a base de tudo. Bendito seja Deus pelo batismo que nos une antes e acima de tudo. E penso na alegria de nosso Senhor, que se expressa na nossa também, porque aqui estamos para proclamar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E proclamar aquilo que nós, no mais profundo do nosso ser, acreditamos. Não há salvação a não ser nele, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, como Paulo, nós queremos expressar a nossa certeza, não é? Aquela certeza que nos move, alimenta, nos motiva, nos alegra, que todo o joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, ao nome de Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é isto, tenho certeza, que todos nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso ministério, nas nossas comunidades, sabendo que a nossa missão, enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo, é exatamente anunciá-lo e fazê-lo presente. E como vários irmãos disseram, e eu pessoalmente estou plenamente de acordo, quando o nome de Jesus for anunciado, reconhecido, aceito por tantos irmãos e irmãs, os problemas deste mundo serão superados. E nós sabemos, queridos pastores e pastoras, que esta solução para o mundo, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e o joelho dobrado diante dele, essa missão pertence a nós. Então, a solução dos problemas sociais que hoje se vive, mas que também não são diferentes dos séculos passados, e sabendo da história da humanidade, do pecado que ainda reside em cada ser humano que nasce nesse mundo, sabemos que no futuro também teremos. Mas se o nome de Jesus, o seu nome, for adorado e diante dele todo joelho se dobrar, nós sabemos, teremos um novo Brasil, teremos um novo mundo. Penso a nossa missão e que o Senhor coloca em meu coração, e a Ele peço também no coração dos senhores e das senhoras, que cada vez e sempre mais nós busquemos aquilo que é o essencial. E o que é o essencial, se não é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo? E penso que nesse espaço do poder legislativo, a Casa do Povo, não é? Senhores vereadores presentes, inclusive agradecemos a presença dos vereadores, vereador Mário, Marcos, Moisés, vocês têm mais algum? Nós agradecemos podermos utilizar esse espaço da Casa do Povo, saudando o deputado Evandro, muito obrigado pela presença, que nós, como líderes de nossas confissões, possamos, nesta manhã de oração, de proclamação da palavra de Deus, pedir ao Senhor esta graça de crescermos de fato na unidade entre nós, porque o que nos une é muito maior do que aquilo que possa nos dividir. É o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do batismo, e que possamos testemunhar esta busca
de unidade, esta busca de comunhão, para que o mundo, olhando para nós, possa acreditar que não há outro Senhor, outra solução, outra salvação, a não ser Ele, Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito me alegro, porque com os senhores e senhoras, por graça e dom dele, não é? Eu posso dobrar os meus joelhos e proclamar que Jesus Cristo é o único Senhor. Amém. E agora convido a todos a ficarmos de pé. Na página 6 do nosso folhetinho com a celebração, nós temos o credo niceno, que é de acordo com a tradição das igrejas orientais, e convido todos a proclamarmos juntos as verdades da nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Com fé e confiança, vamos orar diante de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Criador. Hoje vivemos as consequências de ações que tornam a vida insustentável para alguns e muitos outros. Ensinai-nos a usar responsavelmente os recursos que nos tendes dado para o benefício de todos e o respeito da vossa criação. A criação em sofrimento clama a vós. Ensinai-nos e mostrai-nos o caminho. Compassivo Deus, ajudai-nos a reparar os danos
que temos infringindo uns aos outros e as divisões que temos criado no vosso povo. Assim como Jesus Cristo enviou o Espírito Santo sobre seus discípulos, para que ali nascesse a comunidade da nova criação, enviai vossa graça para curar nossas divisões e nos dar a unidade pela qual Jesus orou. Ensinai-nos e mostrai-nos o caminho. Cristo, caminho, verdade e vida. Incorporastes a justiça em vosso ministério pelo bem que fizestes, derrubando as paredes que dividem e os preconceitos que aprisionam. Abri nossos corações e mentes para reconhecermos que, embora sendo muitos, em vós somos um. Ensinai-nos e mostrai-nos o caminho. Espírito Santo, recriastes a face da terra, iluminai nossos passos para que lutemos pela dignidade da vida. Fazei com que nossas igrejas sejam sinais de esperança e coragem para todas as pessoas que sofrem preconceitos e exclusão. Que nossas igrejas sejam a voz que clama por justiça e direitos. Ensinai-nos e mostrai-nos o caminho. Construindo caminhos. Nós recebemos no início desta celebração uma pedra. Oramos para que as pedras de tropeço, o racismo, a exclusão, injustiça, dor, sejam superadas pelo nosso empenho e luta de nossas igrejas. Expressemos este compromisso através do caminho que iremos construir com nossas pedras. As pedras, pelas nossas ações, são transformadas em novos caminhos, lembrando que nosso modelo de caminho é Jesus. Então agora eu queria convidar cada um de nós, participante desta assembleia, que coloquemos aqui, onde já foi iniciado ali, essa pedra, construindo o nosso caminho. Gostaria também que vocês permanecessem aqui na frente para a nossa prece final e para tirarmos juntos também uma foto, tá bom? Enquanto nós vamos cantando, vamos fazendo isto. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca visto, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do meu povo, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Nossos corações se elevam a vós, ó Deus, nosso Pai, e nós queremos clamarmos e rezando juntos de forma ecumênica. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eterno Deus, contemplai estes rostos que aqui estão unidos em santa comunhão e enviai-os aonde desejais que cheguem. Encorajai-os com vosso Espírito Santo para continuar fazendo bem e buscando a justiça para a vossa criação através de suas ações. Sustentai-os na prática da unidade, para que o mundo possa acreditar que enviastes vosso único Filho Jesus para a vida do mundo. Amém. Ao terminar a nossa celebração, aqui atrás, né, seguindo essa porta aqui, nós vamos ter um lanche ali, para que a gente possa se confraternizar um pouco mais depois da nossa celebração. Mais uma vez, a nossa gratidão ao Poder Legislativo de Apucarana, que nos possibilitou o nosso encontro nesse espaço. Obrigado, Dom Carlos, pastora Ramona, pastor João, pastor César Leal, pastor Naine, pastor Avancir, pastor Elias, missionária Marlene, pastor Marcos. Deus abençoe a todos vocês. A nossa gratidão também a Célia Regina Ferreira e o Valdenir dos Santos, da Renovação Carismática Católica de Apucarana, a Florinda Garuti, o Gilberto Garuti, a Benilde Colombo e o Rodolfo Mota. Nossa gratidão a todos vocês pela participação e pela possibilidade de realizarmos este encontro. E o presidente da Câmara também, o vereador Luciano Molina, a nossa gratidão, e o nosso lanche será aqui na sala dele, aqui atrás. Muito bem. O nosso envio, que Deus nos envolva com seu amor e faça a bondade fluir em nós. Que Deus nos dê força e coragem e transforme cada vez mais em agentes de sua justiça e da paz. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que Deus volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito obrigado a todos. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminho nunca visto, me envio. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Som.